Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero dar dois recadinhos antes de iniciar a leitura, tá bom? Primeiro, para quem está chegando agora, eu estou fazendo a leitura do livro Teoria do Vínculo, de Henrique Pichon Rivière. Porém, esse já é o terceiro vídeo. Eu já fiz ali a leitura de capa e a introdução em dois vídeos, né? Em dois audiobooks, tá? Então, para você que está chegando agora, eu recomendo que você vá até lá para não ficar perdido. Mas se quiser começar a partir de agora também, não tem problema, porque eu estou, né, vou começar a leitura do capítulo 1. Outro recadinho que eu quero dar para vocês, rapidinho, gente, é que, como eu já disse anteriormente, né, em outros vídeos, eu sou super amadora no YouTube, tá? Então, o que que acontece? Eu ainda não consegui colocar a legenda dos vídeos para vocês, tá? Eu tô fazendo treinamento ali do OBS Studio, mas eu acabei travando nessa parte de legenda. Mas eu prometo para vocês que o próximo livro que eu for, né, iniciar, já vai ter as legendas ali à disposição, tá bom? Então, vou iniciar aqui com vocês o capítulo 1, Considerações Gerais sobre o Vínculo. Até já! Capítulo 1, Considerações Gerais sobre o Vínculo. Para poder atuar do ponto de vista da higiene mental, devemos conhecer com exatidão que tipo de ansiedade afeta o grupo social que estamos investigando em relação à loucura. Enquanto não soubermos quais são as fantasias básicas que esse grupo possui sobre a loucura, não poderemos atuar do ponto de vista higiênico e, menos ainda, do ponto de vista profilático. Cada paciente descreve sua enfermidade através de sua própria experiência, e o psiquiatra, por meio dessa informação, constrói uma determinada hipótese sobre a patogenia. Por exemplo, poderá atribuir a origem de uma doença mental a determinadas funções familiares ou situações familiares. Mas, na medida em que o psiquiatra não tenha métodos de verificação e confrontação que configurem a estrutura de uma investigação científica, ficará sempre dando voltas em torno das mesmas coisas. Compreende-se, assim, que a psicanálise, embora sendo o método com maiores probabilidades de investigação profunda, tenha contribuído tão pouco para o desenvolvimento de uma psiquiatria social por lhe faltar a verificação e a confrontação necessárias que, justamente, só um trabalho social lhe pode proporcionar. A psiquiatria, neste momento, vem sendo ensinada em seus dois aspectos. É impossível realizar um trabalho profundo excluindo o método psicanalítico, bem como é impossível que esse método tenha uma operacionalidade científica definida se não for permanentemente verificado e confrontado com um trabalho social paralelo. Um instituto de psiquiatria bem organizado precisa de um departamento de pesquisa social. A investigação que se queira fazer de uma situação de tensão particular, qualquer que seja, precisa ser realizada dentro do contexto social em que as coisas acontecem, isto é, do lado de fora. Em breve, elas acontecerão no consultório, na medida em que o paciente repetir na situação transferencial os seus conflitos de fora. Para construir uma teoria da enfermidade psíquica, necessitamos da referência permanente do homem em seu contexto real e exterior. Existem três dimensões de investigação: a investigação do indivíduo, a do grupo e da instituição ou sociedade, permitindo três tipos de análise: a psicossocial, que parte do indivíduo para fora, a sociodinâmica, que analisa o grupo como estrutura, e a institucional, que toma todo um grupo, toda uma instituição ou todo um país como objeto de investigação. Não existe uma separação clara entre os campos de investigação psicossocial, sociodinâmica e institucional. São campos que vão se integrando sucessivamente. Uma psiquiatria concebida a partir das relações interpessoais, da relação do indivíduo com o grupo e ou com a sociedade, nos dará dados para construir uma psiquiatria que podemos denominar psiquiatria do vínculo, quer dizer, a psiquiatria das relações interpessoais. Uma psiquiatria concebida desse modo é uma psiquiatria dinâmica construída com os postulados da psicanálise.
Historicamente, podemos dizer que o último passo da psicanálise foi o estudo das relações de objeto. Isso nos leva a tomar como material de trabalho e observação permanente a maneira particular pela qual cada indivíduo se relaciona com os outros, criando uma estrutura particular a cada caso e a cada momento, que chamamos vínculo. Vamos então estudar a patologia do vínculo. Partiremos do vínculo que podemos denominar normal, até chegar às alterações do vínculo, que podemos chamar patológico. O vínculo paranoico caracteriza-se pela desconfiança, pela exigência que o sujeito experimenta em relação aos outros. O vínculo depressivo caracteriza-se por estar permanentemente carregado de culpa e expiação, enquanto que o vínculo obsessivo se relaciona com o controle e a ordem. O vínculo hipocondríaco é aquele que o indivíduo estabelece com os outros através de seu corpo, da saúde e da queixa. O vínculo histérico é o vínculo da representação, sendo sua principal característica a plasticidade e a dramaticidade. Por trás da representação, expressa-se uma fantasia que está atuando por baixo, isto é, o paciente está querendo dizer alguma coisa, está representando alguma coisa com a sintomatologia. Na histeria de angústia, o vínculo se caracteriza pelo medo, o medo de tudo, que em certo momento se localiza em um determinado lugar. Na fobia, o medo pode ser a fobia do interior, claustrofobia, ou a do exterior, agorafobia. Todas as outras fobias derivam dessas duas. Porém, esta característica da angústia diante do vínculo, cuja ansiedade é, no fundo, a desconfiança, não parece fenomenologicamente como tal, mas como medo. Caracteriza-se pelo fato de configurar em determinados momentos diferentes tipos de histeria. Na histeria de conversão, a expressão de determinadas fantasias se realiza através do corpo, com a linguagem do corpo. Isso significa que, através de uma sintomatologia qualquer ou de um ataque histérico, assim como através dos órgãos e ou de suas funções, podem ser expressos determinados conteúdos ou fantasias inconscientes. Na neurose obsessiva, o vínculo se caracteriza pelo controle do after-ego ou do outro e por um dar voltas em torno do objeto, com uma vigilância particular cuja desconfiança não se vê, como também não se vê a ansiedade paranoide, que está coberta, encoberta, por um girar em torno de um controle permanente através de uma conduta de rituais particulares. Na psicose, o vínculo paranoide, o vínculo depressivo e o vínculo maníaco também se caracterizam por serem vínculos de controle, semelhantes ao da neurose obsessiva, embora muito mais rápidos quanto à velocidade e mais operantes quanto à paralisação do objeto. O aumento da ansiedade experimentada pelo psicótico determina a necessidade de um controle maior do outro. Na esquizofrenia, todos esses tipos de vínculos podem aparecer juntos, alternadamente ou com predominância de um deles, mas com uma característica adicional. O vínculo paranoide, o obsessivo, inclusive o histérico, o hipocondríaco, o maníaco, etc., podem aparecer, mas com um elemento que se soma e qualifica as situações de isolamento do objeto com uma tomada de distância e o exercício desse vínculo de controle ou de desconfiança a certa distância. Quer dizer, o autismo está colocado no centro do vínculo esquizofrênico e do isolamento da realidade. Podemos dizer a mesma coisa de cada uma das personalidades psicopáticas que correspondem a cada psicose. Nos quadros confusionais, o vínculo é um vínculo noturno e, na realidade, confusional, porque se trata de um objeto, ou melhor, se trata de um sujeito que tenta estabelecer um vínculo com um objeto.
mas que tem dificuldade de chegar a ele, uma vez que está absorvido pela atividade da noite, pela atividade do sono. Quando consegue estabelecer um vínculo externo durante um quadro confusional, este adquire características de delírio, dando lugar aos quadros oníricos da confusão mental. Nas perversões, encontramos vários tipos de vínculos. Em termos muito gerais, podemos dizer que a perversão, seja qual for sua natureza, é uma tentativa de resolução de determinadas ansiedades através de mecanismos perversos. Tomemos, por exemplo, a homossexualidade. Uma das suas principais funções é estabelecer um vínculo particular com o objeto que, primitivamente, foi persecutor. A finalidade do vínculo homossexual é a conquista desse perseguidor mediante uma técnica de apaziguamento e controle. Em nenhum paciente se apresenta um tipo único de vínculo. Todas as relações de objeto e todas as relações estabelecidas com o mundo são mistas. Existe uma divisão que é mais ou menos universal, no sentido de que, por um lado, se estabelecem relações de um tipo e, por outro, de um tipo diverso. O grupo social em que esse sujeito está atuando adquire uma dupla significação. Pode estabelecer, por um lado, um vínculo paranoico e, por outro, um vínculo normal, ou ainda um vínculo tendente à depressão, à hipocondria, etc. Quer dizer que, se juntarmos os diferentes tipos de relações que esse paciente estabelece com seu grupo familiar e levarmos em conta os diversos tipos de conduta que ele manifesta em relação a cada membro do grupo, obteremos a descrição de um quadro clínico visto do seu lado de dentro. Podemos refletir o que recolhemos de fora ao do lado de dentro, que já conhecíamos de antemão, sobre as estruturas neuróticas e psicóticas individuais. Através de um estudo psicossocial, sociodinâmico e institucional da família de um determinado paciente, podemos obter um quadro completo da estrutura mental e dos motivos ou causas em que, em termos gerais, exerceram pressão sobre ele e provocaram a ruptura de um equilíbrio que se mantinha, até então, mais ou menos estável. A investigação psicossocial analisa a parte do sujeito que se expressa para fora, que se dirige aos diferentes membros que o rodeiam, enquanto que o estudo sociodinâmico analisa diversas tensões existentes entre todos os membros que configuram a estrutura do grupo familiar dentro do qual o paciente está incluído. A análise institucional consiste na investigação dos grandes grupos, na estrutura, origem, composição histórica, economia, política, ideologia, etc. O estudo da sociologia pode dividir-se em macrosociologia, que estuda as grandes instituições e os grandes grupos, e a microsociologia, que estuda os grupos mais restritos ou pequenos, inclusive os grupos familiares. Esta tríplice investigação nos permite obter uma análise completa do grupo que estamos investigando. Analisamos as tensões do paciente com os vários membros do grupo, analisamos o grupo como uma totalidade em si e investigamos as funções do intragrupo, como, por exemplo, as lideranças. Estudamos a influência do pai ou a falta dele, a liderança da mãe, de um tio, de um irmão, de um amigo, etc. E vemos de que modo, às vezes, a ruptura ou a perda de prestígio de um líder familiar acarreta a doença de um dos membros que integram tal grupo. Desse modo, temos uma visão completamente diversa da que tem a chamada psiquiatria clássica. Quer dizer, um indivíduo com uma disposição particular, pouco resistente a certo tipo de tensão, que precisa do prestígio do líder de um grupo, desmorona na medida em que tal líder perde o prestígio. Por exemplo, se o pai perde seu emprego por um motivo que abala seu prestígio, o filho pode adoecer. Nesse caso, podemos relacionar a enfermidade do filho com essa situação particular de perda do prestígio ou perda de poder do pai, que até o momento era o líder. Podemos mostrar um esquema familiar que se mantinha em determinado equilíbrio até que, em um dado momento, ocorre a ruptura interna com perda desse equilíbrio, surgindo tensões que desencadeiam a psicose particular em um de seus membros. Quer dizer que o surgimento de uma psicose dentro de um grupo familiar tende a estar relacionado com a perda de prestígio do líder.
e também com a totalidade do que ocorre dentro desse grupo. A psicose é o emergente novo e original que surge em consequência da ruptura do equilíbrio familiar. Por isso, quando tratamos um psicótico, vamos descobrindo pouco a pouco que esse psicótico, através de sua psicose, transforma-se em certa medida em líder de seu grupo familiar. Pelo fato de ser o membro mais doente, assume funções de liderança. Desse modo, observamos frequentemente como um paciente internado, seja em hospital ou sanatório, controla seu meio familiar, começa a fazer com que sua família nos procure, faz com que ela nos incomode a ponto de perdermos a paciência e até de brigarmos com a família ou com o doente, provocando em nós um comportamento irracional na acepção comum da palavra. Através das manifestações pessoais desse paciente, compreendemos a totalidade de sua estrutura. Podemos interpretar um delírio em um paciente como uma tentativa de reconstrução de seu mundo interior e exterior como uma estrutura total. As tensões que provocaram sua doença surgem novamente no contexto do delírio, transformadas e distorcidas, mas expressando-se novamente numa tentativa de solucionar um determinado conflito. Através do delírio, não é apenas seu mundo individual que o paciente procura reconstruir, mas também toda a estrutura, a familiar em primeiro lugar e depois a social. O delírio só pode ser compreendido desse modo, quando se entendem as tensões anteriores à eclosão da psicose. Podemos considerar o paciente que adoece como um representante de uma estrutura tanto individual como familiar. Na medida em que se conheça essa estrutura, os dois aspectos poderão ser manejados como partes dela. Descobrimos que o paciente, através de seus familiares, manda uma parte de si mesmo colocada nos outros para indagar sobre seu estado psíquico. É possível, com os mesmos termos, interpretar essa situação à família. É surpreendente ver a que ponto isso é compreensível para os membros do grupo familiar e como se unifica a compreensão total do grupo quando é interpretado como duas partes. Uma, aquela que está internada, e a outra, a que está fora. Tudo se organiza em uma estrutura, em uma gestalt, na qual uma parte é o paciente e o resto a família. Forma-se assim uma totalidade e trabalhar o grupo como totalidade e a doença como um emergente dessa totalidade torna possível um manejo dinâmico em espiral dialética da situação médico-paciente. É necessário estudar as tensões internas do grupo familiar e analisar em que momento ocorreu a ruptura do equilíbrio do grupo e os motivos dessa ruptura. Em última instância, o que provoca o aparecimento do emergente mental do paciente está em relação direta com o surgimento de determinadas tensões no grupo familiar. O emergente mental aparecerá numa relação significativa com o aparecimento de tais tensões no grupo. Um esquema etiológico da doença mental deve considerar, primeiro, os fatores relacionados com a baixa do limiar, fatores estes que estão relacionados ao meio ou à estrutura corporal. Segundo, os fatores relacionados com o aumento de tensão, perda de equilíbrio do grupo e aparecimento do emergente mental. O emergente mental, que é o quadro psiquiátrico que estamos observando no consultório, não terá apenas uma relação causal, mas também uma relação significativa com a estrutura que o determinou. Quer dizer que, para compreender um delírio, é importante realizar a investigação do conjunto de forças que atuam no meio grupal do qual emerge a doença mental. A psia a psiquiatria enfocada desse modo torna-se muito mais operacional do que se fosse pensada somente nos termos abstratos de uma nosografia não referencial em relação aos aspectos sociais. O significado de uma atitude delirante pode e deve ser compreendido e referido à estrutura da qual emergiu esse delírio.
Sem um conhecimento de tal estrutura, nosso conhecimento do delírio será parcial, como será parcial a relação de causalidade. A relação de causalidade que existe entre a estrutura e o emergente psicótico não é uma relação de causalidade direta e mecânica. Trata-se de uma causalidade gestáltica, no sentido de que todas as tensões da estrutura que convergem em um certo ponto fazem aparecer um emergente. Quer dizer que é um todo que está atuando através de um dos membros da família. É a totalidade das tensões criadas pelo desajuste de uma estrutura familiar, como, por exemplo, a perda de liderança do pai, que produz uma mobilização de tensões em tal grupo. A modificação provocada pela perda da liderança do pai dentro da estrutura total faz com que o emergente psicótico se manifeste neste momento. Quer dizer que determinado setor converge em um determinado ponto onde essa pessoa está situada, e então ela se transforma na porta-voz das tensões do grupo através do grupo. A epilepsia pode ser definida como uma doença universal, no sentido de que dispõe de todos os mecanismos de defesa e de todos os tipos de vínculos. Por exemplo, um epilético fora do ataque pode estabelecer um vínculo de tipo obsessivo. O epilético é descrito como sendo de caráter anal, sendo sua característica o controle, mas também, em determinados momentos, imediatamente após um ataque, se o ataque foi uma descarga eficiente, poderá estabelecer um contato histérico que será obsessivo em determinado momento, enquanto o outro poderá ser paranoico. No momento anterior ao ataque, ocorre uma internalização da situação persecutória e o ataque surge como uma tentativa de controle, através do corpo, da situação persecutória externa. Queremos dizer então que toda essa passagem é a passagem de determinados vínculos com determinados objetos através do corpo e do mundo. O que caracteriza o vínculo epilético, que tem todos os tipos de vínculos parciais, é uma determinada viscosidade, uma determinada tenacidade e uma determinada destrutividade. Quer dizer que o vínculo pode se tornar cada vez mais lento e viscoso, até que o controle do objeto adquira a característica da imobilidade. Leva seu controle ao máximo através da imobilização do objeto, partindo de um controle obsessivo. Se não consegue mobilizá-lo, surge a desconfiança. Quando o controle fracassa, surge a agressão, porque a partir desse instante o outro é considerado um inimigo. Nesse momento, o epilético pode ter um ataque convulsivo ao colocar dentro de si a situação persecutória e tenta destruir o objeto por meio da crise convulsiva, ao não poder controlá-lo de fora. A situação é móvel, mas o conjunto do vínculo e de suas características quanto à intensidade e às diferentes estruturas que se apresentam na epilepsia, como enfermidade dinâmica, chega a características extremas. Na epilepsia, tanto podemos observar a maior imobilidade como a maior mobilidade. As pressões mais brutais tanto no corpo quanto no mundo exterior, sempre em busca da destruição do objeto. O vínculo depressivo é o mais fácil de ser sentido e diagnosticado. No centro do vínculo depressivo encontra-se a aflição moral, a culpa e a expiação. É um vínculo que se caracteriza pelo fato de toda relação de objeto estar colocada no campo da culpa, na preocupação com o que o outro pensa e na maneira pela qual o outro irá aplicar o castigo. O caráter depressivo é aquele cuja visão e concepção do mundo, ou cosmovisão, é triste. É um triste de verdade, um triste constitucional. Toda sua história pessoal está construída no vetor da tristeza e seu vínculo e enfoque dos problemas é depressivo, sempre temeroso de perder a relação de objeto, sempre sentindo e vivenciando culpa e sempre tentando reparar. Se esse estado adquire as características de um sofrimento permanente e intenso, dizemos que se trata de uma neurose depressiva ou de uma psicose depressiva.
O problema é de quantidade e compromisso da personalidade total. Entre caracteropatia e psicopatia não existe nenhuma diferença, já que na realidade se trata da mesma coisa. Os sujeitos afetados, se falarmos em termos de sujeito e objeto, expressam, através de sua conduta, através de seus vínculos, características menores do que as dos quadros correspondentes. São quadros menores nos quais o que está comprometido não é o juízo, mas sim a conduta no sentido de que não há atividade delirante, formulação do vínculo em termos de delírio, já que o sujeito vive essa situação diretamente. Por exemplo, o caráter histérico é aquele que caracteriza melhor esse tipo de vínculo que é a representação, quer dizer, a possibilidade de expressar através do corpo uma série de situações de fantasias e emoções. Podemos dizer que a linguagem histérica é a linguagem do corpo. A dança é uma expressão histérica de determinadas fantasias. E, na medida em que consegue um determinado nível estético, essa expressão histérica adquire as características de um objeto estético. Portanto, na estética, o que está mais próximo do normal é o histérico. A análise da negação do vínculo leva-nos ao estudo da despersonalização. Podemos definir a despersonalização como uma tentativa de perda do ser, do si mesmo ou do eu. Uma tentativa de não ser aquele que quer se vincular, mas de ser outro, ou de não ser ninguém para não ter compromisso no vínculo. Temos então uma patologia da despersonalização muito mais ampla, no sentido de que qualquer vínculo de qualquer classe, paranoide, depressivo, histérico, etc., em um dado momento pode recorrer à despersonalização como única defesa contra o vínculo que está configurado. Na epilepsia, quando a agressão diminui como tentativa de destruição da situação persecutória, a despersonalização pode surgir como última tentativa de ligar o afeto ao objeto do vínculo. Quer dizer, eu não odeio, ou melhor, quem o odeia não sou eu. O importante é que isso impede a realização da agressão, porque o nome do objeto desliza para o outro. Em geral, a despersonalização pode aparecer diante de qualquer estrutura. Muitas pessoas recorrem frequentemente à despersonalização diante de vínculos de qualquer espécie, inclusive o normal. Por exemplo, para poder ter uma relação sexual mais ou menos normal ou uma boa potência, um homem pode ter necessidade de se despersonalizar, porque, na medida em que se nega e passa a ser outro, pode ter uma boa ereção. O mesmo pode ocorrer diante de algum vínculo regressivo psicótico ou de outro qualquer. Quer dizer que a despersonalização, quando considerada em termos de vínculo, é um recurso para o qual o eu apela para se defender, para negar o si mesmo, ou o self, diante de qualquer vínculo em uma estrutura qualquer e diante de qualquer objeto. Observando atentamente, podemos comprovar que a despersonalização não é permanente. Às vezes existe um clima de despersonalização que se expressa para fora. Dizemos então que é um clima de desrealização. A despersonalização, quando é produzida dentro, projeta-se em qualquer vínculo no mundo exterior. Nesse caso, já não é a própria pessoa quem surge como sendo distinta, mas sim o mundo. Esse é o início da atividade delirante. O mundo já não é como antes. Não sou eu, são eles. É o mundo que está mudando e então as coisas começam a voltar de fora em virtude da reintrojeção, mas voltam diferentes porque estão desrealizadas. Quando as palavras que são dele entram de novo, provindas de fora, e não são reconhecidas como próprias, mas como provenientes de outro, cria seu estado alucinatório. O momento em que o sujeito recebe o eco de suas próprias palavras, mas como palavras distintas, porque as despersonalizou dentro de si e as desrealizou fora de si, é a situação alucinatória.
O mesmo ocorre em relação a todas as intencionalidades colocadas no outro na situação paranoica. O paranoico se queixa de tudo aquilo que os outros conhecem dele, como fica demonstrado na adivinhação do pensamento, o eco do pensamento e todos os sintomas do delírio da ação exterior, que resultam de coisas colocadas em objetos externos, que funcionam como depositários e que logo o próprio eu do sujeito nega que lhes pertençam. O que é o vínculo normal? Para que possamos compreendê-lo, devemos partir da análise de uma das principais características das relações de objeto, o objeto diferenciado e o objeto não diferenciado, isto é, das relações de independência e de dependência. Considera-se que um objeto, em uma relação adulta normal, é um objeto diferenciado, ou seja, que tanto o objeto quanto o sujeito têm uma livre eleição de objeto. Para compreender este ponto, é preciso partir de outra situação extrema, a da máxima não diferenciação, situação que chamamos parasitária e que logo se transformará em simbiótica. Quando a criança depende totalmente de seu objeto mãe, deposita partes internas nela. E quando a mãe faz o mesmo, ou seja, deposita na criança partes internas dela, ocorre entre ambas um entrecruzamento de depósitos, criando para cada uma delas dificuldades para reconhecer o que é propriamente seu. A situação extrema seria a da primeira relação da criança com o peito da mãe, estabelecendo-se inicialmente uma situação parasitária que, em seguida, se torna simbiótica no sentido de que há intercâmbio de situações emocionais e de afeto. Se essa situação de simbiose vai diminuindo, há um determinado momento em que o objeto e o sujeito têm um limite preciso, já não estão mutuamente confundidos, mas sim diferenciados. De que modo se estabelecem vínculos entre objetos totalmente diferenciados? É provável que não nos seja possível defini-lo porque tais vínculos não existem, e isso nos leva ao paradoxo de que o sujeito mais maduro alcançaria uma diferenciação total em relação aos outros objetos. Por conseguinte, criar-se-ia para ele uma situação de distanciamento que nós, do ponto de vista de nossa posição não madura, poderíamos qualificar de indiferença. Um casal de objetos totalmente diferenciados entre si teria uma independência afetiva, social e econômica. A existência de um filho criaria, então, nessa estrutura de dois diferenciados, a união simbiótica através do filho. O vínculo da confusão é, na realidade, o vínculo com o sono. Em um estado crepuscular ou intermediário em que o sujeito está vinculado com objetos internos e, ao mesmo tempo, se esforça para contatar com os objetos externos da vigília. Quando fracassa nessa passagem do sono para a vigília e fica num estado intermediário, surge o estado crepuscular, no qual se misturam relações objetais do tipo normal da vigília com as do tipo do sono. Por isso, o delírio onírico surge como uma mistura de experiências internas com experiências reais. É muito difícil que um delírio onírico seja totalmente onírico, já que, por estar colocado sobre uma tela da realidade, também a realidade está dando elementos para esse delírio onírico. Temos, assim, todos os graus do sono, desde a confusão mais marcada até o estado de vigília. Assim finalizamos o capítulo 1. Obrigada, até a próxima.